Será que você realmente é bonzinho como você pensa? Ou será que o ser humano é mau e depravado? Ou será que tem um pouco de bondade, um pouco de maldade, isso se mistura? O que é que a Bíblia fala sobre a condição do ser humano? Que é isso que importa para nós, o que a Bíblia realmente fala, não é verdade? Olá, eu sou o Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. É isso que você quer? Ter um conhecimento bíblico mais profundo? Então faz o seguinte, se inscreve nesse canal, ativa todas as notificações, dá seu like, porque assim você vai receber sempre quando eu colocar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. E esse mês nós vamos ter vídeos novos todos os dias com estudos bíblicos e teológicos. Para você que não sabe, nós estamos fazendo aqui no canal o mês da teologia. Vão ser 30 dias com conteúdo teológico desse tipo que a gente vai ter aqui hoje. Muito valor, muita informação, muito conhecimento em uma aula de no máximo 30 minutos. Então, pegue papel, pegue caneta e venha comigo porque nós vamos ver a partir de agora sobre a depravação total. Vou colocar aqui para você o texto na tela, mas antes preciso te dizer que você que quer participar aí do nosso desafio 30 dias de teologia, você precisa mandar para mim as palavras-chave que eu vou falar durante esse vídeo. Eu vou falar 3 palavras-chave e você que vê o vídeo até o final, você vai saber quais foram essas 3 palavras-chave, assim eu sei que você viu essa aula todinha. E aí o que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Você clica nele e lá você vai conseguir enviar para mim as 3 palavras-chave que eu vou falar para você aqui. E aí eu sei que você cumpriu o desafio e viu esse vídeo até o final. Certo? Bora lá então. Deixa eu colocar aqui para você o texto de hoje. Trouxe para nós aqui. Na nossa aula a gente vai trabalhar um texto do R6 Pro, que é um grande teólogo aí que nós perdemos há pouco tempo, mas deixou para nós muitos conteúdos interessantes. E eu peguei para você aqui o texto do Sproul, fiz algumas adaptações do texto do Sproul no segundo caderno de verdades essenciais, que é um livro, né, um caderno, digamos assim, que ele escreveu, onde ele traz ali muitos conteúdos teológicos, e eu separei o que ele fala sobre a doutrina da depravação total, vou lendo, comentando aqui junto contigo, você vai acompanhando e vai anotando aí, tá bom? Para você aprender tudo direitinho. Bom, então, doutrina da depravação total. De cara está aqui para você os textos bíblicos que você deve ler após essa aula. São textos que tratam desse ensinamento, essa doutrina que a gente chama de depravação total, tá bem? E é o seguinte, você que assistiu o vídeo todinho, eu vou falar com você como que você vai poder ter acesso a esse PDF completo, certo? Esse texto que você está vendo aí, eu vou liberar ele para quem ficar aqui comigo até o final, vou te falar como que você vai ter acesso. O ponto comum de debate entre os teólogos concentra-se na pergunta. Que pergunta? Ah, que pergunta. Vamos lá então. Olha aqui. Espera aí que desconfigurou. Deixa eu voltar. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pronto. Olha só. A pergunta é: os seres humanos são basicamente bons ou basicamente maus? A base sobre a qual o argumento se move é a palavra basicamente. Ou seja, olha aqui, olha aqui. Observe nessa frase acima, eu vou destacar ela aqui, só um pouquinho, que eu vou pegar a ferramenta aqui que dá para destacar. Pronto. Ó, basicamente, observe essa palavra aqui, que eu acabei de destacar. Palavra basicamente. Certo? O ser humano é basicamente bom ou basicamente mal?
que quer dizer esse termo aqui que nós destacamos? O termo basicamente. Quer dizer o seguinte: na base nós somos bons ou na base nós somos maus? Olha aqui para mim, para você entender direitinho. Quando você tem uma casa, por exemplo, você tem ali um fundamento, né? Você tem uma base. E às vezes essa base, por exemplo, é uma base ruim. É uma base mal construída, é uma base que não é muito sólida. E você olha para aquela casa linda, toda acabada, e você não sabe que a base dela é ruim. E mesmo que ela seja boa, aparente ser uma casa boa, espaçosa e bonita, ela pode cair a qualquer momento. Afinal de contas, isso nos faz lembrar quando Jesus fala dos dois fundamentos, né? Constrói a casa na areia e o que constrói na rocha. Você pode construir uma casa lindíssima na areia, mas a base dela não é sólida e ela vai cair. Então, os homens, quando nós olhamos para os seres humanos, nós não vemos a base. Você vê o acabamento, e às vezes o acabamento pode parecer maravilhoso. Você fala assim, poxa, mas essa pessoa faz tantas coisas boas, ela ajuda o próximo, é um bom marido, é uma boa mãe, mas e a base? Será que a base do ser humano é boa ou será que a base do ser humano é ruim? Essa é a grande questão. Bom, continuando aqui, olha só. A base sobre a qual o argumento se move, então é a palavra basicamente, né? É um consenso praticamente universal que ninguém é perfeito. Olha aqui para mim de novo. Você já ouviu com certeza a frase que diz: errar é humano, não é? Errar é humano. Então, quando a gente fala isso, essa famigerada frase, errar é humano, nós estamos assumindo que o ser humano erra. Portanto, o ser humano não é perfeito. Observem que mesmo sem a Bíblia, as pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, mesmo elas já têm uma noção de que o ser humano não é perfeito. Agora, o que é que a Bíblia diz acerca do ser humano? A Bíblia diz que o ser humano é perfeito e sem pecado? Ou a Bíblia diz que o ser humano é pecador? Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos diz o quê? Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todo ser humano é pecador. Então, todo ser humano está falido diante de Deus. Mas nós vivemos uma cultura onde o humanismo, o antropocentrismo, o que é isso, professor? A ideia de que o homem está no centro de tudo, né? O homem é o ser mais importante até do que Deus. É o homem, tudo existe para o homem, tudo gira em torno do homem. Esse pensamento humanista, ele faz as pessoas pensarem, entenderem que o pecado é algo periférico. Gente, o que é algo periférico? Quando a gente fala, por exemplo, de periferia, periférico, né? É o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para você. Eu tô com o mouse com a mão direita, sou canhoto, então não me favorece em nada desenhar aqui, mas eu vou fazer o que eu consigo, tá bom? Ó. Aqui é o centro, né? Mais ou menos. E aqui é a periferia, tá? Então, o que está no centro, o que está aqui no meio, a gente diz que é algo central. O que está aqui nas bordas, a gente diz que é algo periférico. E aí, a nossa cultura, ela tenta dizer, olha aqui para mim, a nossa cultura tenta dizer que o pecado não é algo que está no centro. Ela tenta dizer que o pecado é algo periférico, é algo bobo, é algo sem importância. Não ligue para isso não, a psicologia moderna vai dizer isso. Você não tem que se preocupar com os seus pecados, porque senão você vai se culpar, senão você vai se cobrar, isso não vai fazer mal, e isso vai fazer mal para você, você não é tão mal assim. É o que a psicologia moderna
diz para nós, não é? Bom, vamos lá então. Ah, de fato, nós somos maculados pelo pecado. O que é maculado? É manchado, né? Jesus, ele é imaculado, ele é sem mácula, sem mancha. Nós somos maculados. Eu queria que você anotasse essa verdade. Nós somos maculados pelo pecado. De acordo com a Bíblia, nós somos maculados pelo pecado. Então, será que o ser humano é bonzinho, como muitos querem insinuar? De acordo com a Bíblia, não. Será que eu sou uma pessoa boazinha? De acordo com a Bíblia, não. Eu sou maculado, eu sou manchado pelo pecado. Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça de Deus. Como dizia Martim Lutero, meu nome é pecador, meu sobrenome é pecador. Então anote isso, somos maculados pelo pecado, nosso registro moral é repreensível. Anote isso também. Ninguém tem uma moral irrepreensível. Fala, ó, essa pessoa aqui. Não, todo mundo, nem que seja lá no fundo, não é? Nem que seja em coisas menores, sempre tem alguma coisa moral onde se possa repreender. Todo mundo já contou que seja uma mentira algum dia, já fez alguma coisa, não é? Cometeu algum pecado. Todos nós pecamos. Mesmo assim, de alguma maneira, pensamos que nossas obras más residem na periferia, como eu falei com você, né? A gente tende a pensar que é algo que está periférico, que não é tanto importante, está na parte periférica do nosso caráter e nunca penetram o nosso âmago, ou seja, a base. Lembra que eu falei contigo da base? O essencial, o interior. Será, olha aqui para mim, será que o pecado está lá na parte periférica da nossa vida? Ou será que ele está no centro da nossa vida? Tem gente que pensa no pecado como se fosse algo que está, assim, por exemplo, a parte periférica do meu cabelo, né? Meu cabelo é uma parte periférica do meu corpo. Eu posso até cortar o cabelo aqui assim e ele vai-se embora, o meu corpo continua. A minha unha está na extremidade dos meus dedos, né? Não está no centro do que eu sou. Está lá na pontinha. Então eu posso cortar a minha unha, que a maldade está aqui, a minha maldade ela vai embora. É assim que a Bíblia retrata? Não. A Bíblia retrata o pecado como estando no âmago, no centro. O pecado está lá no seu coração. O pecado está no mais íntimo do seu ser, no mais íntimo do que você é. Isso é muito sério, né? Você se lembra que Jesus falou do que sai do coração do homem? Sai maldade, sai adultério, sai todo tipo de corrupção, vem do coração do homem. Porque o ser humano, na sua essência, ele não é bonzinho. Na sua essência, ele é mal, tá? De acordo com a Bíblia. Depois de ser resgatado, aqui o Sproul ele vai contar um caso de alguém que estava no cativeiro, não é? Aqui por um homem, um dos homens assim que já expressaram maior maldade no mundo, não é? E esse homem, depois de ter ficado ali no cativeiro, essa pessoa que ficou no cativeiro deste homem tão alto, ela diz assim: apesar de tudo que eu suportei, eu nunca perdi a confiança na bondade básica das pessoas. Aí aqui a gente tem algo muito interessante. Por quê? Porque talvez essa visão, quando ele diz que ele nunca perdeu a esperança na bondade das pessoas, eu acredito que tem pessoas boas no mundo, não é? Quando ele fala isso, ele está observando aqui uma bondade, uma maldade relativa das pessoas, não é? Quando a gente olha para o ser humano, a gente tende a compará-lo. Como assim, professor? Bondade e maldade relativa. O que é isso daqui? Vou te explicar. Como assim relativa? Porque em relação a esse homem aqui, um dos homens que já um dos piores homens que estiveram no mundo,
né, na atualidade. Quando nós olhamos para este outro homem aqui, também um dos piores homens que se conheceu, né, não é? Quando nós olhamos para ele, qualquer pecador parece uma pessoa santa, não é verdade? Parece uma pessoa santa. Mas, em relação ao outro, eu posso parecer muito bom. Deixa eu colocar a tela aqui em mim para eu te explicar melhor. Olha só. Em relação a um outro ser humano, pense no pior ser humano que você já ouviu falar. Tá? Tá aqui o exemplo que o Sproul dá. Se você quiser, você pode pensar nesse exemplo também. Pense aí, ó, em um destes exemplos aqui. Ser humano mau, uma pessoa muito má. Pense. Bom, quando você compara você mesmo com uma dessas pessoas aqui, exemplificadas, ou a pessoa que você estiver pensando aí, pense na pior pessoa que você pode pensar. Quando você se compara com ela, você vai se considerar uma pessoa boa, não é? Quando você compara a Madre Teresa de Calcutá, era uma madre, com esta pessoa aqui, você vai considerar que a Madre Teresa era uma pessoa boa, né? Quando você compara o seu vizinho com essa pessoa aqui, você vai pensar que o seu vizinho era bom. Quando você se compara com esses exemplos aqui, você vai se achar muito bom, não é verdade? Você vai pensar até que você não é um dos piores pecadores. Mas olha o que a Bíblia faz conosco. A Bíblia, ela nos compara não com outras pessoas. Para dizer se nós somos bons ou maus, a Bíblia não nos compara com outras pessoas. Sabe com quem que a Bíblia nos compara? A Bíblia nos compara com o próprio Deus. E aí eu te pergunto, se em um momento eu falei para você pensar na pessoa que é assim expressão de maior maldade que você conhece, agora faz o contrário. Pegue a pessoa que você considera a pessoa mais boazinha do mundo, a pessoa mais maravilhosa do mundo, do coração mais dócil, mais gentil, e compare ela com Deus. Compare ela com Jesus. Talvez, não sei, a pessoa mais dócil que você conhece seja sua mãe. Ah, minha mãe, ela é tão boazinha, ela era tão boazinha, uma pessoa tão gentil, uma mulher de Deus. Ok, mas compare ela com Jesus. Gente, perto de Deus, perto de Jesus, qualquer um de nós é extremamente mal. Entende? Esse é o problema, porque quando a Bíblia nos ensina a depravação total, quando a Bíblia nos ensina que o homem é depravado, que o homem não é bom por natureza, ele não nasce bom. Nós já nascemos maus. Nós nascemos com a natureza de Adão. Nós nascemos inimigos de Deus. Quando a Bíblia nos mostra isso, e você precisa ler os versículos que eu deixei para você lá no início, e a gente vai ver mais alguns aqui também, quando a Bíblia apresenta essa maldade do ser humano, você precisa entender que ela não está comparando o ser humano com o outro ser humano, ela está comparando o ser humano com Deus, e aí todo ser humano é extremamente mal diante de Deus. Por isso, a teologia ensina a doutrina bíblica da depravação humana. Porque todo ser humano, não é, pecou em Adão e, portanto, tornou-se mal, tornou-se depravado e não há nenhum ser humano bonzinho. Ah, mas eu conheço alguém que parece bom, então compare essa pessoa boa com Deus, lembre-se sempre disso. Porque é assim que a Bíblia faz. E aí, diante de Deus, todos nós somos extremamente maus. Certo? É duro isso? É duro. Mas é a verdade bíblica.
nós somos levados a nos comparar com o caráter santo de Deus. E alguém dizer que comparado com o caráter de Deus, santo de Deus, é bom, é quase que uma blasfêmia, né? Então nós percebemos que aquilo que parece ser bondade básica no padrão terreno é, na verdade, uma extrema corrupção. A Bíblia chega a dizer, o profeta Isaías, que as nossas obras de justiça, olhe que ele não diz as obras de maldade, ele diz as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. E aí deixa eu voltar aqui para mim, porque eu quero te explicar isso. Olha só, as nossas obras de justiça, de acordo com o profeta Isaías, são como trapos de imundícia diante de Deus. Então, tudo aquilo que o ser humano faz de bom, e aí ele pega aquilo e fala assim: olha aqui, Deus, está pensando que eu sou depravado? Está pensando que eu sou mal? Eu sou bom, olha minhas obras de justiça. Deus olha para elas como trapo de imundícia. Você sabe o que era o trapo de imundícia na época bíblica? O trapo de imundícia era o pano menstrual da mulher. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: as suas obras boas, as suas obras de justiça é como um absorvente sujo para mim. Não serve para nada, ao contrário. É ofensivo para Deus quando você tenta se justificar diante de Deus com as suas obras. Porque o que a Bíblia mostra é que o ser humano, em sua natureza, em sua essência, na sua base, no seu âmago, no seu interior, ele é mau, ele é depravado, certo? Então, olha só, a Bíblia ensina que Espera aí um pouquinho, pegar a ferramenta certa aqui. A Bíblia ensina que a depravação total da raça, a depravação total da raça humana, tá? Depravação total da raça humana. Anote isso. A Bíblia ensina a depravação total da raça humana. E aí você vai anotar também que depravação total é igual a corrupção radical. Coloque assim: depravação total igual corrupção radical. E aqui está a nossa primeira palavra-chave. A nossa primeira palavra-chave é radical, certo? E, gente, quando nós falamos desta doutrina bíblica, a depravação total, você precisa entender, se você precisar dar uma pausinha aí, para você assimilar o que eu falei por último, para você anotar a palavra-chave que eu acabei de falar. Se você perdeu, volta um pouquinho. Tá? Se precisar, dá uma pausa no vídeo. Agora eu vou falar uma outra coisa com você importante. Ok? Pause aí se você precisar e volta para ouvir o que eu vou falar contigo de importante agora. O que eu tenho para te dizer de importante? Você precisa entender nesta doutrina bíblica. Ó, a depravação total é diferente de depravação absoluta, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depravação total não é a mesma coisa que depravação absoluta. Total é diferente, não é igual, é diferente de absoluta, tá? Total é diferente de absoluta. A Bíblia não ensina que o ser humano é absolutamente depravado, tá? A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que o ser humano é absolutamente depravado. A Bíblia ensina que o ser humano é totalmente depravado. Professor, total é diferente de absoluto? Sim. Total e absoluto parece a mesma coisa, mas nesse caso aqui
Não é. Então deixe eu te explicar. Olha só. O que seria a depravação absoluta? Que não é o que a Bíblia ensina, tá? A Bíblia não ensina depravação absoluta. A Bíblia não ensina isso. Vou até riscar aqui, ó, pra você saber. A Bíblia não ensina depravação absoluta. Por quê? O que seria a depravação absoluta? A depravação absoluta é ser completamente depravado no sentido de ser o mais depravado possível. Quer entender melhor? Vou te explicar. Olha só, olha esse exemplo aqui que o R6 Pro cita novamente, né? Exemplo de alguém que é considerado muito mal. Olha esse exemplo aqui. Ou outro que você queira pensar. Pense na pessoa assim mais maldosa que você conheça. Você acha que essa pessoa é extremamente depravada? É. Ela era uma pessoa extremamente má? Era. Mas será que ela poderia ainda ser pior? O que você acha? Será que essa pessoa tão má, essa pessoa que fez tanta maldade para os outros, será que ela estava no nível máximo de maldade? De 0 a 100, será que ela estava no 100? Ou será que ela conseguia ir mais além e exercer mais maldade? Pode ter certeza que sim. Afinal de contas, ele era mal deste jeito, mas ele não matou, por exemplo, a própria mãe. Entende? Então, o ser humano, ele é totalmente depravado, de acordo com a Bíblia, mas ele não é absolutamente depravado, no sentido de que ele não é tão depravado como ele poderia ser. Ele poderia ser ainda mais depravado do que isso. Por que ele não foi tão mal como ele poderia ser? Por causa de um conceito na teologia que a gente chama de graça comum. A graça comum é Deus restringindo a maldade do ser humano. Tá bem? Eu sou o pecador. Eu sou o pecador. Mas eu poderia pecar com mais frequência, você não acha? Pense em você. Você é pecador, não é? Você é pecador, você é pecadora. Mas você acha que você pecou tudo que você tinha que pecar já? Ou será que você conseguiria ser pior ainda? Claro que conseguiria. Eu peco, mas num cenário pior, eu pecaria ainda com mais frequência. Eu peco, mas se não fosse a graça de Deus, meus pecados teriam uma gravidade ainda maior, tá bom? Então, por isso a gente diz que não é depravação absoluta. O homem não está no nível máximo de maldade que ele consegue exercer. Ele consegue ser muito mal, mas a graça de Deus, a graça comum, restringe um pouco dessa maldade de diversas formas, como, por exemplo, as leis são expressão da graça comum de Deus. Não é? Às vezes, em função da lei, um criminoso deixa de cometer o crime porque ele fala, vou ser preso. Né? Então, o ser humano não está no nível máximo da sua maldade. Ele não é absolutamente depravado. O que a Bíblia ensina é que ele é totalmente depravado. Tá? Isso é o que a Bíblia ensina. Depravação total. E aí, o que é, pessoal? Anote aí. O que é a depravação total? Depravação total significa que eu e todas as demais pessoas somos corrompidos na totalidade do nosso ser. Isso é diferente do que eu acabei de falar anteriormente? Sim, é diferente. Eu vou te explicar por que é diferente. Porque é o seguinte, uma coisa é eu dizer que que você. Vamos lá. Deixa eu ver uma forma melhor aqui de te explicar. Olha só. Doutrina da depravação total.
Resumindo, então, tudo que eu te falei até agora, nesses últimos momentos. A segunda palavra, inclusive, que você deve anotar aí, nossa segunda palavra-chave, é total. Ok? Anote aí. Total. A doutrina da depravação total não quer dizer, vou te falar o que ela não quer dizer, e eu vou te falar o que ela quer dizer. A doutrina da depravação total não quer dizer que o homem é tão mal como ele poderia ser. É o que ela não quer dizer. Que o homem é tão mal como ele poderia ser. Não. Ele ainda poderia ser pior se não fosse a graça de Deus. Tá? Então ela não quer dizer que o homem é tão mal como ele poderia. O que é que a doutrina da depravação total quer dizer? A doutrina da depravação total quer dizer que o homem é depravado totalmente, ou seja, em todas as áreas do seu ser. Por isso é doutrina da depravação total. Eu sou, como ser humano, depravado nos meus pensamentos, eu sou depravado nos meus sentimentos, eu sou depravado nas minhas vontades, eu sou depravado nas minhas faculdades, eu sou depravado nos meus relacionamentos, eu sou depravado no meu olhar, eu sou depravado no meu falar, eu sou depravado no meu andar. Então, quando nós dizemos na teologia depravação total, não é que o homem é absolutamente depravado, mas é que ele é depravado em todas as áreas da sua vida. Ele é depravado em todas as áreas do seu ser, certo? Atinge o ser humano como um todo. A depravação atingiu só o meu corpo, não atingiu o meu espírito. Atingiu sim, ela é total. Ela atingiu todo o seu ser. Atingiu o meu pensamento, mas não atingiu o meu sentimento. Atingiu sim seu pensamento, seu sentimento, a sua vontade. Ela atingiu toda a área do seu ser. Eu tenho que terminar porque o propósito dos nossos vídeos é não ir muito além dos 30 minutos. Já foi aqui, passou 2 minutinhos. Por isso eu vou terminar aqui mostrando para você alguns pontos importantes e você vai poder ler mais no PDF para você que veio comigo até o final. Tá bom? Eu vou falar para você aqui como que você vai ter acesso ao PDF. Mas vamos lá para eu poder terminar. Já que o ser humano é depravado, é por causa disso que nós lemos na Bíblia. Agora você vai entender. Porque você lê na Bíblia que... Cadê a ferramenta que eu preciso? Achei. Que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. É por isso que você lê na Bíblia que nós estamos vendidos à escravidão do pecado. Romanos 7,14. É por isso que você lê na Bíblia que nós somos prisioneiros da lei do pecado. Romanos 7,23. É por isso que você lê na Bíblia que nós somos, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Certo? E aí? O que fazer? E agora, professor? Quer dizer então que eu estou perdido? Não, não. Porque essa é a condição do ser humano sem Cristo, sem Deus. Mas nós que estamos em Cristo, nós vamos sendo transformados por Ele dia após dia. Nós recebemos uma nova natureza. Nós fomos feitos uma nova criatura. E embora nós tenhamos pecado, a gente também peca. Mas nós somos pecadores, como eu disse no início desse vídeo. Eu sou um pecador miserável, vírgula. Porém, salvo pela graça de Deus. Eu não sou um pecador miserável, abandonado nos meus próprios pecados e que será por fim condenado. Não! Eu nasci em pecado, fui concebido em pecado, tenho a natureza pecaminosa, mas Deus me resgatou em Cristo Jesus por meio do seu Espírito Santo. Então, esse ensino bíblico não termina triste, tá? Apesar de eu mostrar aqui para você como que a Bíblia mostra que o ser humano é bom, tem esperança para você. Somente por meio do poder transformador do Espírito Santo podemos ser tirados desse estado de morte espiritual, e é o que Deus fez contigo por meio do novo nascimento. Quando você nasceu de novo, quando o Senhor converteu o seu coração, Ele fez isso, Ele transformou você em uma nova criatura, conforme você vai ler em Efésios 2:1 ao 10, tá? Não vou ler todo o texto por causa do tempo, mas leia depois. Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então essa era a nossa condição antes de Cristo. Mas depois de Cristo, por meio do seu Espírito Santo, esse homem totalmente depravado foi vivificado por Cristo, transformado
por ele, tá bom? Essa é a nossa terceira palavra-chave. Ele é quem nos vivifica. Então, a terceira palavra-chave é vivifica, certo? E para você poder receber esse PDF aqui, o que você vai fazer? Você vai acessar o link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Vai cair no nosso grupo do desafio e eu vou postar o PDF completo para você lá. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, curtir, enviar para mais alguém aí e comentar aqui embaixo o que você aprendeu nessa aula. Um grande abraço, passei 5 minutinhos, mas acho que valeu a pena, não é? Grande abraço, que Deus abençoe você e a sua vida, a sua família, a sua semana. Eu vou nessa e amanhã eu te encontro aqui novamente no mesmo horário. Grande abraço, Deus abençoe e eu fui!